O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Gustavo Oliveira Vieira no programa de pós-graduação em Direito da Universidade. A tese de doutorado tratou sobre as implicações da globalização no direito constitucional. Bom, professor, no bloco anterior o senhor terminou falando sobre o seu estímulo para fazer o doutorado, para fazer essa tese. Agora a gente quer saber qual título, então, ela recebeu. Bem, o título o constitucionalismo no cenário pós-nacional, né? Aí o subtítulo é As implicações constitucionais da mundialização e a busca por fontes alternativas de legitimidade. A questão, né, então, era compreender como, né, numa ordem pautada atualmente, por isso que se chama normalmente de globalização, eu preferi e justifiquei isso, o termo mundialização, como que se constrói, então, e como isso impacta no constitucionalismo, né? Todas as instituições que definem os poderes no interior de um país, de um estado, né, elas são juridicamente amarradas pelo constitucionalismo. Então, o modo delas operarem, o modo delas interatuarem, são definidos na Constituição. A questão aí passa por compreender de que modo esses poderes internos, eles por vezes eles ficam subjugados por dinâmicas internacionais. E mais do que isso, né, todas essas instituições internas, elas passam por processos legitimatórios, né? Nós temos aí a democracia, que é, por fim, o que valida toda a produção, né, o que nós vamos chamar assim da produção normativa. O direito, por fim, as leis, né, e tudo que nos envolve, tudo que nos regulamenta a nossa vida e a vida dessas instituições públicas. A questão o problema, portanto, versou sobre de que modo nós poderíamos identificar essas implicações, já que as instituições internas dos países elas estão cada vez mais subjugadas a dinâmicas internacionais. Bom, e daí construído o problema, qual foi o primeiro passo do senhor? Assim, a escolha da metodologia, os referenciais teóricos também, como é que foi essas escolhas? Essas escolhas elas estiveram, né, bastante congruentes com as linhas de pesquisa do programa de pós-graduação, o que é uma condição necessária, mas era uma linha de pesquisa também que eu estava bastante familiarizado já. Então, uma matriz importante na perspectiva filosófico-metodológica aqui do pós-graduação em Direito com base num autor alemão chamado Hans-Georg Gadamer, né? Que faz uma releitura de um outro filósofo, Martin Heidegger, que traça numa leitura, né, sobre a construção da verdade, entre aspas, né, numa perspectiva dialética. Então, sempre trabalhando com essa questão dos opostos e a questão da interpretação como aplicação. Então, essa foi uma escolha assim, importante para o modo de compreender a construção desse texto. E, de outro lado, eu, particularmente, sempre tive bastante afinidade com outro autor, né? E aí a própria nomenclatura do título reflete um pouco isso, que é um outro autor alemão, um sociólogo chamado Jürgen Habermas, né? Então, foram dois assim, apoiadores fundamentais. Claro que tem vários autores distintos, mas do ponto de vista de matrizes teóricas e referenciais metodológicos, acho que são dois apoios fundamentais. Bom, o período de busca por materiais, né? Quer dizer, eu sei que o senhor usou muito aí da sua experiência já em outros países. Explica um pouquinho pra gente como é que foi. A busca por materiais. Em primeiro lugar, foi uma busca por materiais em diferentes idiomas, né? Muita literatura em inglês, espanhol, alguma coisa em francês e italiano, né? Mas hoje a internet facilita enormemente, né? A gente encontra um livro pela Amazon.com e se baixa pelo Kindle, ele já está, né, disponível. Então, foi uma busca sistemática. Esse é um problema, até às vezes, da pesquisa, porque tu não para de achar materiais, né, importantes, extremamente relevantes. Mas ajudaram também algumas jornadas de pesquisa no exterior,
E outro aspecto interessante, professor, também que o senhor fez o doutorado sanduíche no Canadá. Exatamente. Isso também acho que já pode aproveitar para contar isso para a gente. Isso foi um aporte muito importante para a pesquisa. Eu fiquei um período na Universidade de Manitoba, no Canadá. Peguei todo o inverno de Winnipeg, que é um inverno duro, assim, uma média de temperatura de menos 22, né? Eu fiquei todo o inverno lá, então a única coisa que tinha que fazer era ler e estudar mesmo, né? Tive um co-tutor lá, o professor George McLean, que participei de aulas sobre relações internacionais, né, para entender as teorias de relações internacionais, como isso também entendia esse fenômeno mundialização. E tem uma biblioteca bem significativa, de 1,5 milhão de títulos, numa biblioteca que era aberta 24 horas, nos 7 dias por semana. Então, morei dentro da universidade, isso contribuiu de modo muito importante. E outra é que o meu orientador, ele também tem conexão importante com grupos de pesquisa em outros países, e eu acompanhei algumas jornadas, então alguns seminários na Espanha, especificamente na Universidade de Sevilha, e em Roma, na Universidade de Sapienza. Isso deu oportunidade para estabelecer interlocuções que influenciaram diretamente na tese. E houveram dificuldades, professor? A gente sabe que esse período de pesquisa nem sempre é fácil, né? Tem algum aspecto assim para ressaltar para a gente? Olha, acho que o encontrar os materiais, acho que foi desafiador, mas foi possível, né? Foi possível, porque era uma temática, como eu falava, que eu já vinha trabalhando há um certo tempo, e eu mesmo num período que eu não tive orientação direta do professor Bolzan, nós mantínhamos uma interlocução. Então, digamos, os materiais não foi a maior dificuldade. Eu acho que nesse processo de pesquisa, e principalmente numa pesquisa que se estabelece muito com uma base bibliográfica e também jurisprudencial, é a organização do tempo, né? Quanto tempo, e vai montando uma biblioteca lá que começa daqui a pouco, 100 títulos faltam para ler, né? E tu continua comprando sempre mais do que a capacidade de ler. Então, foi realmente de criar uma auto-organização para dar conta, né, das leituras, da organização do texto, porque também às vezes se encanta no meio do processo, se encanta com matemática, que era para ser um subcapítulo de... Tem que fazer escolhas também, né, Exato. Essas escolhas são bastante duras e tem que ter um pouco de disciplina também, né, para definir, não. E isso me acontece bastante. Às vezes eu vou escrever um artigo, um capítulo, digamos, da tese, que era para ter meio capítulo, se tornam 2 capítulos, porque, né, sempre tem muito a se descobrir. Então, nesse sentido, sim. Eu acho que a maior desafio foi a autodisciplina. Ok, então, professor, o Ideias em Tese agora faz um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre os resultados da pesquisa realizada pelo Gustavo Oliveira Vieira, nosso entrevistado de hoje. Nós voltamos em um instante.